Abra agora comigo a sua Bíblia no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, no capítulo 13. Nós vamos ler a respeito do Anticristo. Nós hoje pretendemos concluir esta terceira parte do Anticristo, do estudo sobre este personagem, sobre este homem que, segundo alguns, já está vivo e pronto para assumir o seu lugar, o seu papel na história da humanidade. Vamos em pé ler a palavra de Deus, capítulo 13 do livro do Apocalipse. Você que está aí na sua casa também acompanhando, acompanhe a leitura e a pregação e o Senhor estará falando com o seu espírito nesta noite. Diz assim a palavra: Então vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, diademas são coroas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão aqui é Satanás, deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Vi também uma de suas cabeças como se fora ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu à besta a sua autoridade. E adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e deu-se-lhe a autoridade para atuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Também lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe a autoridade sobre toda tribo, povo e língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a perseverança e a fé dos santos. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, e falava como dragão. Também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e fazia que a besta e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. E operava grandes sinais, de maneira que fazia até descer fogo do céu à terra à vista dos homens. E por meio dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam sobre a terra, e lhes dizia que fizessem uma imagem à besta que sobrevivera, ou que recebera a ferida da espada e vivia. Foi-lhe concedido também dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Que Deus abençoe esta escritura no teu espírito. Pai, nós te louvamos, porque, Senhor, nós estamos diante de um texto muito importante para os dias que correm. Por isto, Pai, nós queremos te pedir, ó Pai, a tua revelação nesta noite. Traz-nos a revelação da tua palavra. Traz o temor no nosso coração. Pai, está escrito que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Pai, nós queremos estar totalmente afinados com o teu Espírito para estes últimos dias, a fim de que possamos viver uma vida que agrade a ti. Senhor, toma-nos nas tuas mãos nesta hora. Ensina-nos, ó Pai, pela tua palavra. Abre os ouvidos e olhos espirituais do teu povo, também dos que ouvirão por estas fitas, ó Pai, para que esta palavra, Senhor, possa despertar o teu povo e preparar a tua igreja para o arrebatamento. Espírito das trevas, em nome de Jesus, e através do Espírito de Deus nós falamos com vocês. Vocês estão submetidos já debaixo dos nossos pés, e assim permanecerão amarrados, amordaçados e imobilizados, e não roubarão a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, permaneçam assim,
Assim nós determinamos em nome de Jesus. Senhor, abençoa o teu povo nesta hora, trazendo a revelação da tua palavra profética. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Sentai-vos, irmãos. Graças a Deus. Irmãos e amigos, nós queremos dar continuidade aos estudos da palavra profética sobre a volta de Jesus. E dentro desses estudos nós queremos concluir hoje, como dissemos, esta meditação sobre a pessoa do anticristo. A palavra de Deus aqui nos diz, e se você prestou atenção, existem duas bestas mencionadas neste capítulo 13. A palavra besta aqui no grego significa therion, que literalmente significa uma fera. Aos olhos de Deus, esses dois personagens, esses dois homens, nada mais são do que verdadeiras feras, em função daquilo que eles farão com a humanidade. Mas a palavra de Deus diz que há uma besta que subiu do mar e uma besta que subiu da terra. Esta palavra subiu do mar significa, mar na Bíblia representa povos, nações, línguas em convulsão. Se você virar uma página, você vai achar o capítulo 17, o versículo 15, quando o anjo vai desvendar o mistério da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, conforme o versículo 1. No versículo 15, o anjo relata assim a João: disse-me ainda, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Portanto, água, no livro do Apocalipse, representa povos, multidões, nações e línguas. E esta besta que sobe do mar, que sobe da água, significa que ela vai subir deste povo convulsionado, porque no capítulo 7 do livro de Daniel, nós vemos que o mar, aí o mar grande, o símbolo do mar Mediterrâneo, este quarto animal terrível e espantoso, da onde vem a besta do Apocalipse, ele sobe então desta situação conflituosa, conflitos, crises, e nós falamos no domingo passado das crises que o mundo vai entrar, já está entrando, crises de todos os sentidos, crise moral, crise espiritual, crise familiar, as famílias hoje estão sendo desfaceladas, e crise financeira, crise econômica, e dessa situação caótica, deste mar agitado, sobe então esta besta que subiu do mar, que é o anticristo, que é um símbolo de um homem, que é um homem, melhor dizendo, simbolizado aqui por esta besta. Mas hoje eu gostaria de falar da segunda besta, do versículo 11, a besta que subiu da terra. Terra aqui é um símbolo de uma situação já consolidada, firme. A primeira besta, ela vem de uma situação caótica. O anticristo aparece no cenário, principalmente ali da Europa reunificada, do antigo Império Romano restaurado, e ali ele implanta o seu governo, recebe o poder, e a segunda besta, então, vem da terra. Isto significa que ela vem de uma situação firme, consolidada. E o versículo 11 diz, e vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres, semelhante a um cordeiro, e falava como dragão. Aqui nós estamos diante do falso profeta. Eu quero dizer para você que o falso profeta, ele faz parte da trindade maligna. A Bíblia cita essa trindade maligna. Se você virar a página, você vai encontrar o capítulo 16, a partir do versículo 13, nós temos aqui a descrição da trindade maligna. Diz aqui, o versículo 13, e da boca do dragão, que é Satanás, e da boca da besta, que é o anticristo, e da boca do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, pois são espíritos de demônios que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E o versículo 16 diz, e eles os congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Aqui nós temos a trindade, nós temos aqui a trindade maligna, uma imitação da trindade divina. O dragão é o antideus, a besta é o anticristo, e o falso profeta é o anti-Espírito Santo. Assim como Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós temos aqui também a trindade. Satanás sempre imita a trindade, sempre imita a Deus.
Ele sempre quis ser adorado. Eu falei isto no último domingo que nós ministramos. Ele sempre quis estar na posição de Deus. E aqui então nós temos o falso profeta, que é esta segunda besta, que representa aqui o anti-Espírito Santo. É importante nós entendermos isto, irmãos, porque Jesus, quando ele estava na noite em que ele foi preso, quando ele estava falando com os seus discípulos, no Evangelho de João, capítulo 16, nós vemos Jesus prometendo o Consolador, o Paráclito, o Espírito Santo, que viria para guiar a igreja, para consolar a igreja, para guiar a igreja, e enfim, ele viria para estar com a igreja. E o Espírito Santo hoje habita em nós. Ele habita na igreja, até o dia em que a igreja for levada, quando o Espírito Santo será colocado de lado, e não mais restringirá o mal, para que Satanás então possa governar através do anticristo toda a terra. Mas hoje o Espírito Santo habita em nós. Quando Jesus disse: aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Como é que isto é feito? Isto é feito através do Espírito Santo. Deus Pai e Deus Filho moram em nós, na pessoa bendita do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é Deus em nós, Deus morando em nós, Deus residindo em nós. É por isso que a Bíblia diz lá na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O que está no mundo é o espírito de Satanás, são os demônios, Satanás. Mas maior é aquele que reside em nós, que é o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Eu e o Pai, disse Jesus, viremos e faremos nele morada. Aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu e o Pai viremos e faremos nele morada. O Espírito Santo então foi dado à igreja. E ele dirige a igreja. Ele conduz a igreja, está com a igreja. Por isso, o maior poder na face da terra é a igreja, por causa do Espírito Santo que está na igreja. E a igreja é o corpo de Cristo, do qual Cristo é a cabeça e nós somos o seu corpo, misticamente falando. Mas nesse mesmo capítulo 16, quando Jesus fala da vinda do Espírito Santo, no versículo 14 ele diz a respeito do Espírito Santo essas palavras. Ele diz: ele, isto é, o Espírito Santo, me glorificará porque receberá do que é meu. Ele me glorificará. O Espírito Santo veio para glorificar a Jesus. Ele glorifica o Pai e glorifica o Filho. Por isso que nós adoramos a Deus através de Jesus, motivados e incentivados pelo Espírito Santo. A mesma coisa Satanás fará, ou melhor, o falso profeta fará em relação à pessoa de Satanás e à pessoa do anticristo. Ele vai promover o culto ao dragão. A Bíblia diz que toda a terra vai adorar o dragão através da besta. Por quê? Porque a besta, que é o anticristo, vai receber o trono, a autoridade e o poder de Satanás. E o falso profeta vai incentivar o culto ao anticristo e ao dragão. Assim como o Espírito Santo incentiva o culto a Deus Pai e a Jesus Cristo. A mesma coisa ocorrerá. Hoje, irmãos, o poder que opera na face da terra é o poder do Espírito Santo. É a pessoa bendita do Espírito Santo. Nós hoje expulsamos um demônio em nome de Jesus, mas o poder está com o Espírito Santo para realizar a obra. Quando uma pessoa é curada em nome de Jesus, quem cura é o Espírito Santo. É em nome de Jesus, mas o poder residente em nós é o Espírito Santo. Ele é que opera os sinais, os prodígios, as maravilhas, através dele estar residindo em nós, através do nome de Jesus. Também na trindade maligna a coisa funcionará. Então o dragão é o antideus, a besta é o anticristo, e o falso profeta é o anti-Espírito Santo. O falso profeta é muito importante nesse contexto, porque ele é que fará as coisas acontecer. Ele promoverá o culto ao anticristo, que é a primeira besta. Se você observar aqui, a partir do versículo 11, nós lemos assim: e vi subir da terra outra besta,
e tinha 2 chifres semelhantes a um cordeiro. Chifre simboliza poder. Portanto, esse falso profeta, ele tem um poder duplo, um poder temporal e um poder religioso. Ele deve ser líder de um sistema de governo, uma espécie de primeiro-ministro, um governante ali no Oriente Médio, provavelmente ali em Israel, mas também um líder religioso, porque ele tem 2 chifres semelhantes ao cordeiro. Cordeiro é símbolo de Jesus. Cordeiro é símbolo do Messias. E ele então vem como Messias. Ele tem uma aparência religiosa boa, mas a Bíblia diz que ele fala como dragão. E falava como dragão. Ou seja, ele tem uma aparência boa, religiosa, tudo certinho, bonzinho, mas por detrás está Satanás. Quem o inspira é Satanás. Quem dá a palavra a ele é Satanás. Quem o inspira a fazer as coisas é o dragão, que é um símbolo do diabo, Satanás. Também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. E operava grandes sinais, de maneira que fazia até descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. É interessante esses sinais. Nós temos, irmãos, na Bíblia, pessoas que foram usadas por Deus, como Elias, que fazia descer fogo do céu. Eu quero dizer que o falso profeta, que opera como se fosse o anti-Espírito Santo, ele fará também coisas espantosas, milagres espantosos. Por isso, tome cuidado. Milagres em si não autentica ninguém como sendo de Deus. Nunca perca isso de vista. Jesus disse que viriam os falsos cristos, viriam os falsos profetas. Nós vamos ver nas ministrações mais para frente, quando eu falar dos sinais da volta de Jesus, que vão fazer grandes coisas, vão operar de uma maneira poderosa, mas isso não significa que eles sejam de Deus, porque o diabo também fará grandes sinais na face da terra para enganar as pessoas que vão estar envolvidas com ele. E diz aqui, versículo 14... E por meio dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, isto é, da primeira besta, enganava os que habitavam sobre a terra e lhes dizia que fizeste uma imagem à besta que recebera ferida da espada e vivia. Esta ferida da espada mencionada aqui no versículo 3 do capítulo 13, e vi também uma de suas cabeças, como se fora ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. No meu modo de entender, na minha maneira de interpretar aqui a palavra, esta cabeça aqui simboliza o Império Romano. O Império Romano que parece que recebeu uma ferida de morte. Ele como que desapareceu como um governo na terra, mas na verdade ele não desapareceu totalmente, porque as leis que nós temos hoje, principalmente os sistemas jurídicos baseados no direito romano, vêm do Império Romano. A nossa língua, quantos países que falam, a sua língua é derivada do latim, da língua oficial de Roma. Os costumes, o sistema administrativo, hoje empregado no mundo, vem todo do Império Romano, do sistema romano. Então é como se ela fosse ferida de morte, mas de repente vai ser restaurada através da comunidade europeia, do mercado comum europeu, como eu já falei, e como está acontecendo nos dias de hoje. Eu quero falar um pouco mais da besta, o versículo dessa segunda besta, do falso profeta, porque o versículo 16 diz assim: E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Irmãos, eu quero dizer que estas coisas estão em franco andamento. Isso está acontecendo diante dos nossos olhos. Nós estamos vivendo os dias em que a tecnologia está totalmente já desenvolvida para que essas coisas aconteçam. Aqui neste versículo nos diz que o falso profeta, após promover, ou na sequência da promoção do culto ao anticristo,
ele vai fazer com que todas as pessoas sejam marcadas. Todas as pessoas sejam marcadas. Na mão direita, no dorso da mão direita ou na testa. Por que na mão ou na testa? Porque na mão você pode cortar a mão fora, não é verdade? Mas a testa não dá para cortar a cabeça fora. Então, se você não tiver a mão, ele marca na testa. Ou para uma garantia maior, vamos marcar na testa. Agora a Bíblia diz algumas coisas muito importantes a respeito deste sinal e desta marcação. E eu quero dizer para você que isso está em pleno e franco andamento. Eu tenho aqui uma notícia que foi publicada no jornal ou revista A Voz dos Mártires, e que fala deste sinal. Eu gostaria que você prestasse atenção nesta notícia. Diz assim: o mundo está mais próximo do seu fim do que qualquer pessoa possa imaginar. Talvez uma notícia recente chame a atenção para este fato. John England, escrevendo na edição recente de Gospel Call, ou Chamada do Evangelho, publicada pela Missão Europeia Oriental, descreveu o computador de 3 andares recentemente exposto na União do Mercado Comum em Bruxelas. Apelidado de A Besta, o gigantesco computador se destina a atribuir a cada cidadão do mundo um número para ser usado para ele poder comprar e vender. Este número seria inscrito de forma invisível por meio de um raio laser na testa ou nas costas da mão. Tal sinal proporcionaria um sistema ambulante de cartão de crédito. Esse número apareceria sob a ação de antenas de raios infravermelhos, a serem instalados em todos os balcões, guichês e locais de trabalho. O Dr. Henrik Eldman, analista-chefe da CWC, sugere que, usando 3 números de 6 teclas, 666 ou 666, que isto atenderia à necessidade de um sistema monetário mundial que dispensaria todo o dinheiro e moedas. Nenhuma pessoa compraria ou venderia qualquer coisa sem ter a atribuição de um sinal digital. Quando indagado, abre aspas, o que seria feito se uma pessoa se opusesse a esse sistema e recusasse cooperar, fecha aspas, a sua resposta foi, abre aspas, usaríamos a força para fazê-lo concordar, fecha aspas. Henri Spack, ex-membro do Mercado Comum Europeu, que foi um dos fundadores, e secretário naquela época geral da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, disse estas palavras, abre aspas, mande-nos um homem que possa contar com a lealdade de todos, e quer ele seja Deus ou demônio, nós o receberemos, fecha aspas. Como poderá alguém duvidar que essa besta belga seja um cumprimento da palavra profética bíblica? Acrescente-se a isto o fato de que, justamente aqui, na cidade do autor deste artigo, nesse mesmo instante, existe em construção um computador de 30 milhões de dólares para atender todos os bancos americanos. Este computador oferece uma referência de cartão de crédito em 7 segundos. Para eliminar o problema da identificação ou de números fraudulentos, está sendo criado um sinal para a mão. Essa notícia nos fala da preparação do anticristo para marcar todas as pessoas na face da terra. Irmãos, há cerca de uns 4 a 6 meses atrás, o Congresso Nacional aprovou uma lei, e o presidente sancionou esta lei, e quase ninguém comentou esta lei. Essa lei passou meio desapercebida. E o governo aprovou uma lei que dá um passo gigantesco nesse sentido. Está em vigor